Ok, qual é a diferença entre Brasil e Estados Unidos no que tange a pandemia? Deixa eu explicar para você o que houve aqui. Começou mais ou menos igual. O Trump e o Bolsonaro seguiram a mesma linha. Qual era a linha? Nós não temos a solução do problema, então vamos tentar mitigar o problema com soluções paliativas ou provisórias, ou não provadas cientificamente. Foi o caso da cloroquina e de outras, ivermectina e etc. Foi também tentado aqui nos Estados Unidos. Foi comprovado que o efeito dessas medicações em quem já está doente, ela não era para prevenir, ela era para você combater, mitigar os efeitos. Não eram provados cientificamente. O que é provado cientificamente? Eu fazer 10 vezes com 10 laboratórios diferentes e funcionar com todos eles. Ou pelo menos eu chegar ao mesmo resultado em todos eles. Se eu faço um teste em 10 localidades com 10 pessoas diferentes, eu preciso ter o mesmo resultado em todos eles. Se o resultado difere muito ou pouco, não importa, então não é provado cientificamente. Ficou-se a questão das máscaras e dos lockdowns. Tanto o Trump quanto o Bolsonaro foram na mesma linha, que são contras. Por quê? A ideia era o seguinte, era um vírus novo, a gente sabe que ele era muito letal, 25 vezes mais letal do que, por exemplo, a gripe comum. Então o que fazer numa situação dessa? Bom, talvez manter a distância, usar as máscaras, e eles entenderam que isso provavelmente seria suficiente para resolver o problema do lockdown. Então eles acharam que isso seria o suficiente para as pessoas voltarem ao trabalho e levassem uma vida normal. Claro, não normal como antes, mas mantendo distância, usando álcool, lavando as mãos e, acima de tudo, usando máscara. Máscara foi provado depois que a eficácia dela é muito pequena. Porque não tem como você ficar de máscara 24 horas. E fatalmente você vai tirar a máscara dentro de casa e você vai contaminar alguém. Então, basicamente esse é o problema. Diminui, mas não resolve. Mas esses deveriam ter sido os protocolos adotados tanto por Trump quanto por Bolsonaro. Qual foi o pensamento desses caras? Se eu fizer um lockdown e se eu fechar as pessoas em casa, o que vai acontecer é, em primeiro lugar, uma vez que eu estou em lockdown, eu não estou trabalhando. A não ser o funcionalismo público, goza dessas regalias. Mas o funcionário da iniciativa privada, ele simplesmente vai ser demitido. Então esse cara que foi demitido, ele vai passar fome, ele vai ficar numa situação complicada. Qual é o medo de um cara passar fome? Um cara que passa fome e vê um filho chorando, ele é capaz de tudo. Ele é capaz de sair na rua, matar o vizinho e roubar a carne dele. Isso aí acontece em situações de cataclisma. Basta ver que nos Estados Unidos, que é um país civilizado, você vê o que aconteceu durante o Katrina. As pessoas estavam invadindo casas, matando uns aos outros para roubar comida. Não era dinheiro, era comida, era remédio. Então foi assim, quando as pessoas estão sob uma ameaça gritante, chocante, internacional, uma pandemia que todo mundo está assustado, o cara não vai ter problema nenhum em invadir a casa do vizinho que tem comida para roubar a comida. Ele não vai ter problema nenhum de pegar uma pistola e matar o vizinho para roubar a comida. Nós viramos animais, debaixo de pressão, nós viramos animais. Esse foi o medo. Imagina que as pessoas começam a ir às ruas e quebrar os supermercados e... Na verdade isso aconteceu nos Estados Unidos, mas tudo bem. Não aconteceu no Brasil. Mas aqui as pessoas começaram a invadir isso. Até hoje, o dia de hoje, isso continua. A prática começou na pandemia, mas continua até o dia de hoje. As pessoas estavam invadindo supermercados, farmácias e quebrando tudo e levando tudo. Vocês devem estar vendo aí. Se não estiver vendo, pesquise na internet. Aqui hoje até isso já foi legalizado. Você pode roubar um certo número de medicação em certos estados americanos. Então, o que aconteceu foi roubalheira, bandalheira, as pessoas na rua, protestos, caos. E é isso que os governos tentam evitar, caos. Então o que eles fizeram? Deram 600 conto para o pessoal aqui, depois deram recursos a mais, deram dinheiro para a galera comprar comida no supermercado, que ficaram abertos durante a pandemia. Mas, enfim, até se regularizar e a gente ter os... Agora é o seguinte, como a gente não sabia o que ia acontecer, esses dois políticos estão sendo prejudicados pela narrativa política. É muito fácil a esquerda olhar de fora e dizer assim, tá vendo? Você errou. Não tem como saber, ninguém tinha enfrentado uma pandemia desse nível, ninguém tinha estoque de respirador, nem de máscara, nem de nada. Então assim, pegou todo mundo de calça curta essa pandemia, ninguém estava preparado. E se hoje nós tivéssemos uma outra, a gente também não estaria muito preparado, a gente estaria melhor, mas não 100% preparados. Então eles fizeram o que puderam. Então eu respeito tanto o Bolsonaro quanto o Trump,
por terem feito melhor, por ter pensado na economia, por ter pensado que para o Brasil era melhor o cara trabalhar, era melhor o cara sair de casa, era melhor ele tentar ganhar o pão dele de cada dia do que fazer um lockdown insano. Veja as consequências. Foi como foi e foi uma experiência e agora a gente tem que colher o benefício dessa experiência para as próximas vezes. Mas o Brasil fez muito bem, está muito bem na fita, em comparação com os Estados Unidos.